Olha só, a primeira coisa aqui para nós arrancarmos a máscara da Igreja Católica, vamos falar sobre Inácio de Antioquia. Procure saber quem é que foi Inácio de Antioquia. Tem livros que falam sobre Inácio de Antioquia, inclusive os católicos a veneram. Inácio de Antioquia. Quem foi Inácio de Antioquia? E a origem do cristianismo pagão. Olha só o que diz essa carta. Muitos se enganam em pensar que Constantino foi o principal responsável pela mudança do Shabat, ou seja, da guarda do sábado para o domingo. Apesar de Constantino ter, certamente, acrescentado o concilado, a apostasia do cristianismo primitivo. Ele não foi o primeiro, foi, na realidade, Inácio de Antioquia que se rebelou contra o concílio de Jerusalém, usurpou a sua autoridade, declarou que os mandamentos e a guarda do sábado havia sido abolida, substituiu o Shabat, do sétimo dia, pela adoração no domingo, e fundou uma nova religião, a qual ele o chamou de cristianismo, que hoje é esse falso cristianismo e a Igreja Católica. E hoje é nada mais, nada menos do que a Igreja Católica e as igrejas que desprezam os mandamentos de Deus. Inácio de Antioquia, na Síria, também era conhecido como Inácio Teóforo. Segundo a tradição, ele foi discípulo do apóstolo João, junto com Policarpo. Inácio de Antioquia nasceu em 50, na era cristã comum, e ele faleceu em 108 a 140 na era comum. Olha só. Paulo, antes de sua partida, da sua morte, ele faz uma alerta acerca dos bispos. Olha o que diz aqui, a carta de Paulo. Cuidai de suas almas. Paulo está falando aqui aos Efésios. Cuidai de suas almas e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja, ou seja, a calarra de Deus. E que ele resgatou com o seu próprio sangue, porque eu sei isso, e que depois da minha partida, olha só o que ele fala, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Olha só, Paulo está indicando que após a sua partida, a sua morte, líderes começariam a se levantar dentre os supervisores, bispos, em seu lugar, e levantariam pessoas a os seguirem e se afastarem dos mandamentos, da Torá. Na realidade, Paulo, olha só, Paulo, ele morreu no ano 66 depois de Cristo, e o primeiro supervisor bispo de Antioquia a tornar o cargo a sua partida foi Inácio de Antioquia, no ano de 98 depois de Cristo. Inácio cumpriu com precisão as palavras, ou seja, a profecia de Paulo. Depois de tomar o cargo de bispo sobre Antioquia, Inácio enviou uma série de epístolas a outras congregações também que existe hoje. O historiador e comentador nazareno, o antigo Egésipo, cerca de 180 depois de Cristo, imediatamente após a morte de Shimon, que é Pedro, olha só, aqui já se quebra de que Pedro fundou a Igreja Católica. Imediatamente após a morte de Simão, ou Shimon, Pedro, o qual havia sucedido a Yaakov Hatzadik, ou seja, Tiago, o justo, irmão de Yeshua, como Nas, ou seja, presidente do Supremo Tribunal, que é o Sanhedrin,
e que morreu em 98 depois de Cristo. Até aquele período, 98 depois de Cristo, a Assembleia havia permanecido como uma virgem pura, ou seja, uma calar, uma comunidade que obedecia a Torá, obedecia aos mandamentos e etc., guardava o Shabat. E era uma calarra incorrompida. Pode-se haver quaisquer pessoas dispostas a alertar a regra completa da proclamação da salvação. Elas ainda vagavam em um lugar obscuros, ocultos ou outros. Mas quando os emissários faleceram, ou seja, os apóstolos de Cristo, o erro e a iniquidade tomou uma ascensão através da infidelidade dos falsos mestres que, vendo que nenhum dos emissários sobrevivia, levantaram suas cabeças para se impor à proclamação da verdade, proclamando algo falsamente chamado de conhecido egésipo. O Nazareno, o historiador Nazareno, 98 depois de Cristo, citado por Eusébio, Egésipo indica que a apostasia começou no mesmo ano, olha só, que Inácio, que é muito venerado pela Igreja Católica, se tornou bispo de Antioquia. Inácio de Antioquia prepara-se para o Concílio de Jerusalém. Ao tempo de Inácio, qualquer disputa que surgisse em Antioquia, por fim, era levada ao Concílio de Jerusalém, tal como Atos 14, versículo 26 e Atos 15, 2. Inácio usurpou da autoridade do Concílio de Jerusalém, declarando a si mesmo o bispo local, como sendo a autoridade final sobre a Assembleia que o havia feito bispo, e semelhante, declarando isto ser verdade acerca de todos os outros bispos e suas assembleias locais. Inácio escreve: sujeitando-se seu bispo, andem juntos conforme a vontade, abre aspas, de Deus. Jesus é enviado pela vontade do Pai, assim como os bispos são enviados pela vontade de Jesus Cristo. Obedeça ao seu bispo. Olha aqui, isso aqui é puxando sardinha para ele. Obedeça aos seus bispos. Isso está escrito na carta de Inácio aos Magnésios 1:7. Seu bispo está presidindo no lugar de Deus. Olha só isso. Unam-se aos bispos. Carta de Inácio. Isso está na carta de Inácio, no parágrafo 2, 5 e 7. Ao exaltar o poder e o ofício do bispo supervisor e exigir a absoluta autoridade do bispo sobre a Assembleia, Inácio estava, na realidade, fazendo jogada para obter poder, autoridade absoluta sobre a Assembleia de Antioquia, encorajando os supervisores não crentes a fazerem o mesmo. Além disso, Inácio afastou os homens da Torá, dos mandamentos, e declarou que os mandamentos, olha só, haviam sido abolidos, não somente em Antioquia, mas em todas as assembleias de não-judeus, para as quais escreveu, abre aspas, não sejam enganados por doutrinas estranhas, nem fábulas antigas, sem valor, pois se continuarmos a viver conforme a lei, olha isso, estamos confessando que não recebemos a graça. Carta de Inácio, parágrafo 3:1. Abre aspas, mas se alguém pregar a lei a vocês, não lhe deem ouvidos, ou seja, se alguém pregar a Torá a vocês não têm que dar ouvidos. Olha isso, gente, isso aqui é a carta de Inácio, que tanto a Igreja Católica venera. Olha só, Inácio substituiu o Shabat pela adoração dominical, ou seja, pelo domingo. Foi Inácio quem primeiro substituiu o Shabat, do sétimo dia, pela adoração dominical, escrevendo: não mais observem o Shabatot, ou seja, os sábados, mas observem o domingo como o dia do Senhor, no qual também a nossa vida floresce. Nele, através da sua morte, carta de Inácio, parágrafo 3:3. Inácio
dá um nome à sua nova religião. Gente, perdoe-me pelo o longo vídeo aqui, mas a gente tem que falar os detalhes. Detalhes como esses não podem ser passados batido. Olha só. Tendo usurpado a autoridade de Jerusalém, declarando a Torá, ou seja, os mandamentos abolido e substituído pelo sábado, ou seja, substituiu o Shabat pelo domingo, Inácio criou uma nova religião. Inácio, então, cunha um novo termo, nunca antes utilizado para essa nova religião, de que se chama hoje de cristianismo ou catolicismo pagão, que é a Igreja Católica. Então aqui quebra o sofisma de que foi Pedro o qual fundou a Igreja Católica. Mentira! Ele escreve o seguinte, Inácio escreve o seguinte: vamos, portanto, aprender a viver conforme as regras do cristianismo, no caso, o falso evangelho que ele criou. Pois, quem quer que seja chamado qualquer outro nome além desse, não é de Deus. É absurdo nomear Jesus Cristo a judaizar, ou seja, Jesus pregava os mandamentos. Então, vamos assim criar uma religião de que não tem mandamento, né? Vamos criar a Igreja Católica, não precisa. Agora a gente pode comer carne de porco, não precisa mais guardar o sábado, comemorar as férias judaicas. Isso vai ficar muito fácil para a gente. Vai ser tão fácil, né? Nós seguirmos a Deus. Então aqui quebra o dogma, quebra o sofisma de quem foi Pedro, de que quem fundou a Igreja Católica, tá bom? Isso tudo aqui é base de informações. Se você não lê, você não aprende. Se você não lê, você tem os seus ouvidos tampados e tem os seus olhos embaçados pela falsa religião cristã e católica. Ou seja, Inácio de Antioquia foi quem fundou a Igreja Católica. Pega a carta de Inácio e leia. Você tem acesso, está na internet, está nas livrarias. Conclusão. Ao final do primeiro século, Inácio de Antioquia havia cumprido o alerta de Paulo. Ele abandonou a Torá, os mandamentos de Deus, e fundou uma nova religião, o qual chamou de cristianismo, ou seja, a religião que rejeitou os mandamentos e substituiu o sábado, o Shabat, do sétimo dia pela adoração dominical. Essa carta aqui foi escrita, gente, pelo Cardoso de Cunha, por Jamestrin, traduzida por Shaul Ben-Sion e foi adaptada por mim, tá? Alberto Yaakov Bazarello. Eu editei, pois tinha termos aqui em hebraico, inglês e etc. Para finalizar esse vídeo, vamos falar sobre a morte de Pedro. E aqui eu já quebrei, tá, o dogma de que Pedro não fundou Igreja Católica nenhuma. Se Jesus e Yeshua falasse para Pedro criar uma religião, tá? Jesus não tinha religião. A religião dele era o monoteísmo. Você acha que Pedro ele abriria uma igreja que não guardasse o sábado? Uma igreja totalmente mundana? Duvido. Pedro era um cara amante dos mandamentos de Deus. Olha só. Para quem não sabe, Shaul e Kefas, ou seja, Paulo,